Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem está falando é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, né? Como você já sabe, o link fica aqui embaixo para quem quiser conhecer. E bom pessoal, hoje eu estou aqui para discutir essas frases absurdas que Paulo Guedes tem falado por aí, que aliás não só essas agora que ele falou nas últimas semanas, mas as frases elitistas, né? As falas completamente antipovo, antipobre que Paulo Guedes fala, na verdade, desde sempre, né? A cada hora ele fala alguma coisa diferente antipovo. E eu quero mostrar que Paulo Guedes, na verdade, a gente não deveria ter raiva dele pessoalmente. Paulo Guedes é um representante legítimo das elites brasileiras. Ele é a forma, expressa a forma como pensa a elite brasileira sobre a maioria da população, sobre aquela maioria, aqueles mais de 50% da população pobre, particularmente a população pobre, negra, morador, né, das periferias das grandes cidades, aí Brasil afora. Tem algumas frases absurdas do Paulo Guedes que eu queria pegar para ler alguns trechos aqui. Olha só, ele diz o seguinte: Guedes diz que Fiéis bancou universidade até para filho de porteiro, reclamando que o governo brasileiro estava financiando a universidade para pobre, para filho de porteiro. Como que diz assim? Que absurdo, que história é essa de pobre ficar querendo estudar, pobre ficar querendo fazer universidade? Lugar de pobre não é universidade, não. Lugar de pobre é, enfim, fazendo qualquer coisa, entregando pizza ou trabalhando de pedreiro, com todo respeito, né, essas profissões, essas atividades. Mas ele está querendo dizer claramente o seguinte: vestibular, universidade, não é lugar para pobre. Isso está implícito na fala dele. Outra fala dele, ele falou o seguinte: rico capitaliza recursos, pobre consome tudo. Vamos analisar essa frase. O rico faz um bem para o país, porque o rico capitaliza recursos e investe, faz um bem para o país, promove investimentos. Já o pobre não investe nada, o pobre gasta. Por que o pobre não pega aqueles seus R$ 600 que ele está ganhando vendendo salgadinho, ou aqueles R$ 1.000 que o pobre está ganhando entregando pizza, ou aqueles R$ 1.100 que o pobre ganha com salário mínimo? Por que o pobre não investe? Você vê que é a cabeça de uma pessoa que parece que ela não tem a menor noção de como é que é a vida de um pobre. Ele está reclamando que o pobre não investe. Como que alguém que ganha R$ 1.000, com tudo absurdamente caro, com gasolina absurdamente cara, combustível como todo caro, gás mais de R$ 100, carne cara, alimentos como todo caro, legume caro, tudo caro. Como que o pobre vai conseguir poupar recursos? E aí ele reclama, parece que é culpa do pobre que o pobre não investe, que o pobre não aplica os seus recursos, como se sobrasse alguma coisa. Quer dizer, é o pensamento do cara da elite que ele não faz a menor ideia de como é que é a vida de um pobre. Outra frase aqui do Paulo Guedes, né? O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Faz algum sentido, né? Por você dizer que a pobreza está atrelada com a destruição do meio ambiente, porque a pessoa pobre vai se preocupar em comprar comida, né? Que ele quer dizer. Só que, na verdade, ele não está falando aqui da pobreza. No fim das contas, ele está culpando o pobre por destruir o meio ambiente. Ele está dizendo que, por exemplo, um pobre que vai construir a sua casa na beira do rio, que está prejudicando o meio ambiente, e está, de fato, é porque ele quis, é porque ele achou legal destruir o meio ambiente, ele achou legal ir morar na beira do rio. Como se alguém gostasse, achasse legal você morar numa favela, ou você morar na beira de um rio aí, em Manaus, Belém, nas cidades que tem, ou no Rio de Janeiro, tem um monte aqui de favelas com pessoas que moram, né, nas beiras do rio, e mora porque é pobre, mora porque precisa morar, ninguém mora numa favela porque é legal, não. Eu já morei em favela 2 anos, inclusive das casas que eu morei, uma casa meio barraco, né, bem pobrezinha, lá para cima do Morro da Mangueira, aqui no Rio de Janeiro, quando eu fiz a universidade, ela era numa área que claramente tinha desmatado ali, né? Inclusive a parede da casa tinha uma barriga, assim, né? A parede lateral. E a gente ficava com medo quando chovia, né? Daquilo ali ceder e destruir a casa, enfim. E é porque eu achei legal morar ali na favela da Mangueira, no morro lá, e provavelmente teve um desmatamento ali para construir aquela casa, aquele barraco anos atrás. Lógico que não, né? Mas a elite simplesmente não existe, né? Essa concepção, essa compreensão por parte mesmo da elite. Outra frase do Paulo Guedes que ele falou aqui: doméstica ia pra Disney com dólar barato, era uma festa danada. Paulo Guedes está reclamando, ele está lamentando do fato de, na era Lula, na era Dilma, alguns dos pobres, né? Que logicamente também não vão achar que na era do PT os pobres estavam viajando para o exterior. Não é bem assim. Eu viajei
mas eu também sou um professor, meu salário é só para mim, então não dá para generalizar, achar que é para todo mundo, né? Não era, mas muitos pobres conseguiram viajar para o exterior mesmo, e que ótimo que os pobres estão viajando, que pobre está andando de avião. Mas para elite, ter que conviver com pobre, você viajar para Disney, achar pobre lá, achar preto lá, achar favelado lá, achar aqueles que você considera inferior lá é uma desgraça. Porque tudo que a elite quer é se distanciar dos pobres e distanciar até da classe média. A classe média fica igual uns otários lá achando que são elite, mas na verdade a elite não considera a classe média como elite coisíssima nenhuma. Então o Paulo Guedes está lamentando o fato de pobres estarem frequentando a Disney. Lamentou, né, o fato de pobres poder estar indo para a Europa. Porque para eles lugar de pobre não é em Disney, não. Lugar de pobre é na favela, lugar de pobre é na praia, uma praia bem longe para não chegar perto dos ricos. Só que eles não falam com essa clareza. Essas frases que ele tem dele aqui demonstram efetivamente o que eles pensam. Agora, lógico que ele não vai falar claramente isso, que isso poderia gerar até uma revolta. Outra frase que ele falou aqui. Guedes critica o aumento de expectativa de vida. Ele falou, todo mundo quer viver 100 anos, reclamando do fato de ter aumentado a expectativa de vida no país. Olha o pensamento de uma pessoa dessa. E essa que é a questão. Eu não estou aqui falando da figura do Paulo Guedes. Eu acho que não faz sentido a gente bater na pessoa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes representa a forma como a elite brasileira pensa. Ele representa a forma como a elite, aqueles 1%, né, mais ricos do Brasil, olham para os pobres do Brasil. Então, eu não estou aqui discutindo só as falas do Paulo Guedes. Eu estou querendo mostrar como é que isso representa o pensamento da elite brasileira. Ele lamentar que as pessoas estão chegando a viver 100 anos, que seria ótimo, é o fim do mundo. Vamos pensar o seguinte, a expectativa de vida, a minha monografia na graduação ela foi sobre envelhecimento da população brasileira, então é de um assunto que eu entendo um pouco melhor. Uma das principais formas de você medir a qualidade de vida de uma população é ver a expectativa de vida de uma população. Quais são os países com mais alta expectativa de vida no mundo? É o Japão, é a Suécia, é a Noruega, são os países nórdicos, enfim, são os países que têm melhor condição de vida. Quais os países com mais baixa expectativa de vida? São os países da África subsaariana. Qual é o país com mais alta expectativa de vida aqui na América Latina? Cuba, Costa Rica, Chile, são os países que têm melhores condições de vida. A principal forma de você medir a qualidade de vida de um povo é a expectativa de vida de um povo. Portanto, a gente deveria estar comemorando o aumento na expectativa de vida. A quantidade de idosos que tem no país significa, quanto mais idosos tiver, melhor. Quer dizer que as pessoas estão vivendo mais. Se estão vivendo mais é porque estão vivendo melhor. Então, em vez da gente comemorar o avanço civilizatório de a gente ter mais idosos, o cara vai e lamenta. Ele diz, todo mundo quer viver 100 anos, como quem está lamentando a quantidade de idosos que tem no Brasil. Olha o cúmulo do absurdo. Você torcer, desejar, de certo modo, né, que os idosos morram, que as pessoas morram mais cedo para não chegar a uma idade mais avançada e não vir dar gasto para a Previdência. É o fim do mundo, mas é como a elite brasileira pensa. Outra coisa que ele fala aqui. Guedes diz que classe média exagera no prato e que sobras poderiam alimentar os mais pobres. É outra coisa, né, extremamente absurda. Tudo bem que a gente desperdiça muito alimentos, é uma coisa do Brasil e do mundo. Agora, o interessante dessa frase é o seguinte, ele não menciona as elites, ele não bate na elite. Quem você acha que desperdiça mais comida? A classe média ou as elites? A questão é, Paulo Guedes escolheu falar mal da classe média e não dos pobres. Por quê? Na visão das elites, eles tentam apresentar para nós que o inimigo do pobre é a classe média. A classe média que gasta dinheiro do governo, a classe média que são os funcionários públicos, a classe média que quebra esse país, a classe média é um problema e tal. E tenta fazer com que, para a classe média, os pobres sejam vistos como o maior problema também. Ou seja, diz que o cara vive de receber Bolsa Família, não quer trabalhar, o pobre destrói o meio ambiente, né, como ele falou aqui, o pobre que comete crime, ou seja, o Brasil não vai para frente porque o pessoal só quer saber de Bolsa Família, quer bolsa isso, auxílio isso, não sei das quantas, quer dizer, pobre não quer trabalhar, pobre quer ver recebendo bolsa, e a média eles ficam apresentando, né, a classe média são os funcionários públicos, são os marajás, ou querendo dizer que uma pessoa que receba 5,
5, 6 mil reais no Brasil é o que está quebrando a Previdência, né? Esses argumentos absurdos que ele fala, como se 5, 6, 7 mil reais num contexto que a gente vive fosse muita coisa. Ok, você tem uma vida melhor, você come melhor, tem uma casa melhor, pode fazer algumas coisas. Mas acreditem, pessoal, as elites brasileiras são um problema. As elites brasileiras concentram as riquezas nas suas mãos. Dava para muito mais gente ter uma condição de vida dessa de classe média, de conseguir receber 4 mil, 5 mil reais, se você tivesse uma política de distribuição de renda minimamente decente no Brasil, se você tacasse imposto em cima dos ricos, dos muito ricos, como infelizmente passou, né, inclusive 13 anos de governo do PT, acabou que não foi feita essa reforma e tomara que seja feito agora, né? A gente tem uma política tributária que é mais regressiva do mundo. Isso significa o quê? Que quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Então, essa forma, essas frases absurdas que Paulo Guedes disse aqui, disse agora essa semana mais uma, mas ele já disse um montão. Não é só dele. Essas frases não são frases isoladas. A gente não está criticando aqui a figura, a pessoa do Paulo Guedes. Paulo Guedes, essas frases escrotas e absurdas que ele está falando aqui, é a forma como a elite brasileira pensa, é a forma como a elite brasileira olha para os pobres, com total desdém. Você vê que as frases do Lula são completamente opostas, né? Só para citar um exemplo, não estou aqui necessariamente defendendo o Lula, só com relação à inclusão, né, dos mais pobres na sociedade, na economia brasileira, de incluir o pobre no orçamento, né, como se fala e tal. Outra frase já falou, por exemplo, que o arroz subiu porque os pobres melhoraram de vida. Quer dizer, Paulo Guedes está quase lamentando o fato de pobre estar comprando arroz, está comprando mais arroz. Enfim, é um festival de absurdos, né, que são falados, que não são soltos, que não são isolados. A gente passou 350 anos de escravidão nesse país. A gente acaba com a escravidão, não cria política nenhuma para incluir os negros na sociedade brasileira, traz os imigrantes para cá e deixa os negros totalmente afastados, excluídos da sociedade brasileira. Então, e as outras políticas que foram sendo criadas não foram nada inclusivas. A gente sempre teve toda uma política de promoção de ódio contra os pobres. Aí eles ficam falando que a esquerda promove a divisão do Brasil como se a gente já tivesse unido, né, junto em algum momento, coisa que nunca existiu. Quando, na verdade, a sociedade brasileira é completamente dividida, completamente desigual, e as políticas de esquerda tentam promover um mínimo, né, de igualdade nessa sociedade tão desigual. E eles dizem que, ao a gente apresentar o conflito, pobre e rico, como eu estou fazendo aqui agora, eu estaria criando a divisão num país que estaria unido na perspectiva deles. Então, você que é pobre, não ache que a classe média é o problema do Brasil. O problema é a elite que suga a nossa riqueza, é o lucro dos bancos astronômicos que suga a riqueza. 1% da riqueza do Brasil está na mão de 50% da riqueza do Brasil está na mão de 1% da população. E você que é classe média, deixa de ser bobo, deixa de ser usado pelas elites, ficar achando que você é elite, porque você ganha 4, 5, 6 mil reais. Você é explorado do mesmo jeito. Você é explorado do mesmo modo. Os pobres não são um problema para nós. Os pobres sofrem problemas muito mais graves. Então você precisaria ter, na verdade, uma união dos pobres com a classe média contra as elites. Não o que eles promovem fazer como uma estratégia de manipulação política, que é fazer os pobres brigarem com a classe média. O pobre acha que a classe média é um mau problema e a classe média acha que o pobre é um mau problema e ficam ali. Ó. E as elites lá, governando, ficando com tudo para eles. Por quê? Mesmo com crise econômica, que está todo mundo mais pobre, mas vai ver como é que os 1% mais ricos estão ganhando mais ainda. Então, pessoal, queria deixar essa mensagem aqui no final. É importante que a gente tenha consciência de classe. Os pobres, a classe média, que são a classe trabalhadora como um todo. A classe média nada mais é que um pobre melhorado. E um pobre que conseguiu fazer uma universidade, um pobre que conseguiu fazer um curso técnico, está numa posição um pouco melhor, mas não é dono de meio de produção nenhum. Depende de outros. O meio de produção está na mão da elite. Então vamos lembrar quem a gente é. Né? A gente é classe trabalhadora e os pobres não são nossos inimigos. A classe média não é nosso inimigo. Nossos inimigos são as elites, que concentram. Né? De elite eu digo aquela elite nociva, aqueles 1%, menos de 1% da população, concentra as riquezas na sua mão e, enfim, acaba não sobrando quase nada para os pobres, uma merrequinha qualquer para a classe média. Bom, pessoal, então isso. Queria agradecer esse momento, esse espaço daqui, pedir para vocês irem curtir esse vídeo, comentar, se inscrever aqui no meu canal. O link, né, fica sempre aqui embaixo, quem quiser conhecer lá o meu canal. E, enfim, vamos fortalecer os canais de esquerda, vamos tentar fazer esse debate, porque, como eu já falei, o YouTube é dominado pela direita, infelizmente, pessoal. Um abraço, até semana que vem.